Bom, começando com a parte internacional, né, e aí começando com os Estados Unidos, a gente já no último mês, né, tinha passado para vocês que, enfim, já imaginava o fim de ciclo, dado a comunicação que a gente viu no último FONC, né, em que o Powell deixou bem claro, enfim, não quis sinalizar, né, um processo adiante de mais aperto monetário, sim deixou em aberto, né, falando que iria ser meeting by meeting essa decisão, e o que a gente imaginava era que a gente veria números mais fracos de inflação, né? E de fato eles aconteceram, vou mostrar no próximo slide, mas o que também aconteceu ao longo do mês é que a gente teve aí dados muito fortes, né? E, enfim, até pegando um pouco o gancho para o que o Powell, né, falou no seu discurso em Jackson Hole, né? Existia uma preocupação ali de uma possível reaceleração da atividade, que na nossa cabeça não faria muito sentido no estágio que a gente está agora, mas era inegável que os dados, principalmente relativos a consumo, né, vieram bem fortes, e eu acho que isso daí gerou ao longo do mês uma apreensão de que o Banco Central americano pudesse seguir aí num aperto adicional do lado monetário. No entanto, os últimos dados aí, né, mais recentes relativos ao mercado de trabalho, né, tanto o JOLTS quanto o payroll, né, mostraram um mercado de trabalho que, no final das contas, é o principal foco lá do BC americano, né, já começando um processo de reequilíbrio, né. Então, até nesse gráfico da esquerda, a gente bota aí a geração, né, de vagas líquidas, né, e a gente vê que você, na média, já começa a convergir aí para um nível mais razoável. Obviamente, o mercado de trabalho lá ainda está apertado, né, a taxa de desemprego ainda está baixa, apesar de ter subido um pouco nesse último dado. No entanto, a gente começa a ver sinais aí incipientes de uma melhora, ou pelo menos um melhor equilíbrio aí dentro desse mercado. Aqui é importante porque o discurso do último FONC foi justamente o Fed querendo ver, né, ele tinha parado de subir, né, dado uma pausa, querendo ver aí os próximos dados, né? E aí ele já citava que ele teria dois dados de mercado de trabalho, dois dados de inflação, né, que estaria no foco aí, e esses quatro, né, pontos aí de observação vieram, acho que em linha com o Fed, que poderá ser paciente e, de fato, parar para olhar por um tempo. Na nossa cabeça é parar, né, por um tempo. E, obviamente, aqui eu acho que tem um pouco da retórica dele que deve continuar hawkish, né? Acho que os bancos centrais agora, assim como o Banco Central brasileiro fez, né, que parou e ficou o tempo todo com uma ameaça no discurso de voltar a subir, eu acho que essa vai ser replicado lá nos bancos centrais desenvolvidos, principalmente no Fed, né? Eu acho que o próximo passo aí de ajuste monetário acaba sendo na integral, que a gente vai manter aí os juros num patamar contracionista, tá? Outra parte que também a gente tem visto aí sinais de desaceleração é na parte de crédito, né? De crédito às famílias, e ali chama atenção as hipotecas, né? Começaram a desacelerar, como era de esperar, dado enfim, a defasagem normal de um aperto de política monetária. Tá? Então, acho que assim, as coisas estão caminhando aí para um cenário mais equilibrado do Fed em relação à atividade, né, a despeito desse consumo ainda robusto, e eu acho que mais importante ainda é o cenário de inflação, que a gente já vem aí há 2, 3 meses com projeções mais tranquilas, né? E quando a gente olha tanto, enfim, essa abertura aí de serviços ex-aluguéis e Medicare, ou mesmo o núcleo puro lá, a gente vê também rodando aí em níveis mais compatíveis com a meta, né? E aí, enfim, a gente continua vendo esses números mais tranquilos aí para esse segundo semestre, né? Principalmente na parte de serviços, de rents, que deve ajudar. A gente também acredita que o Fed deva enfim, até revisar sua projeção, né, do que estava lá na sua projeção no último CEP, né, do core do PCI, né, então ele estava rodando aí com uma projeção mais pessimista, e eu acho que os últimos dados aí confirmam esse cenário um pouco melhor, ainda alto, né, ainda acima do que a meta. No entanto, é um processo contínuo. Esse ano já começa a dar sinais um pouquinho melhores, e isso aí faz com que a gente tenha, a despeito de um mês conturbado, né, ampliado a confiança aí desse fim de ciclo nos Estados Unidos. E na Europa, aí
enfim, a gente também já tinha trazido aqui uma perspectiva de que ele não iria subir mais, né? E iria, principalmente nessa de setembro, iria pausar a alta de juros, basicamente também pelo discurso da Lagarde, que lá atrás tinha sido bem data dependent, né? Então também saindo daquela comunicação anterior, que sempre sinalizava que estava no meio do processo, falou, agora a gente sabe que está no restritivo, a gente vai acompanhar os dados, né? E, só que no caso da Europa, acho que são motivos diferentes, né, de que vão levar essa parada na alta de juros, e aí basicamente lá a gente está vendo uma queda muito forte, né, da atividade econômica, né? Então a gente vê isso, né, nesse gráfico da esquerda pela parte de concessão de crédito, né, uma mudança bem abrupta aí na margem. A gente sabe que o crédito bancário na Europa acaba sendo até mais relevante para a atividade do que nos Estados Unidos, dado que as empresas lá financiam muito pelo setor bancário, né? Mas a gente viu também, enfim, os PMIs, todos vindo muito fracos, até na parte de serviços também, que estava rodando acima de 50, tendo surpresas bem negativas, né? Então, acho que a atividade na Europa tem levantado assim, um grande sinal vermelho, e isso por si só deve fazer com que o ECB também, no mesmo discurso do Fed, falou, olha, eu quero ver mais dados, quero entender melhor o que está acontecendo, né? Até no último discurso da Lagarde, ela citava, né, depois da última reunião do ECB, já vê sinais de que a atividade econômica estava sendo impactada pelos juros, né, e isso daí ficou ainda mais verdade ao longo do tempo, né, ao longo desse mês, com esses novos dados que foram sendo divulgados, tanto de crédito, PMIs, etc. Aqui eu acho que também tem acho que vale uma ponderação, né, apesar da atividade estar muito fraca na Europa, a gente ainda está num ponto da inflação não tão confortável, né? Então tem um trade-off ali, e é bem que o inverso dos Estados Unidos, em que a atividade continua relativamente robusta, com a inflação melhorando. Aqui a gente tem uma inflação pior, mas na nossa cabeça é mais uma questão de lagging, tá? Do que qualquer coisa, uma defasagem ao longo do tempo deve aparecer aí uma inflação melhorando também, meio em linha com o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, eu acho que tem como o ECB, dado esse conjunto de dados de atividade de inflação, ser um pouco mais paciente, esperar um tempo, até porque está vendo o que está acontecendo nas outras regiões também, tá? Então, aqui a gente reforça aí o nosso call de manutenção na taxa de juros europeia aí, em setembro. E aí eu acho que uma parte do nosso cenário, né? Eu acho que no último call a gente falou bastante sobre, enfim, um pessimismo maior com China, isso veio preocupando. Isso nos preocupa desde maio, né? Talvez a gente tenha até ficado pessimista com China um pouco cedo demais, mas a gente viu acho que uma confluência aí de notícias ruins do setor imobiliário que vieram ao longo do mês também aumentando a preocupação com a atividade chinesa, né? E os impactos que isso daí tem com relação à emergência, a todo o cenário global. No entanto, né, acho que mais recentemente a gente viu uma reação de política econômica um pouco mais vigorosa do que a gente estava vendo até então, né? Até então a gente via medidas passadas, né, no mercado imobiliário, sem grandes ênfase nessa recuperação no mercado imobiliário, e aí, enfim, principalmente nessa última semana, nesse fim de semana, vieram algumas medidas mais relevantes, e a gente estava vendo na margem um pequeno rebound das vendas de imóveis, né? E aqui eu acho que está o ponto-chave que a gente está acompanhando, justamente entender se o consumidor lá, né, se quem compra imóveis lá, se esse cara vai ser despertado, né, pela diminuição dos requerimentos, né, para você comprar uma casa nova, e até pela queda da taxa de juros, porque o que acontece, você está tendo uma grande crise de confiança no setor imobiliário chinês, basicamente, porque desde a Evergrande o mercado de capitais está meio que fechado, né, para essas empresas, elas não têm como se financiar, e os consumidores também estão bem arredios aí em compras, né, de compras de imóveis novos. Inclusive, essa linha vermelha, né, vem meio que rodando abaixo da média de 2022, né, que foi um ano ruim, que foi o ano lá da Evergrande, praticamente quebrando, e todo aquele problema lá, e a gente viu, né, a demanda final rodando também bem abaixo. E aí o que acontece se você não vende imóveis novos, você não tem como continuar girando essa roda. Então é um problema relativamente sério de um setor que pesa um quarto da economia chinesa, e por isso que, enfim, veio assustando aí os investidores. No entanto, dado que foram feitas diversas medidas e os governos regionais também entraram nessa jogada,
a gente meio que coloca um sinal amarelo para a gente entender direito se isso daí vai ou não ser efetivo, né? Eu acho que talvez o mercado dê até um pouco de benefício da dúvida, e os mercados estão um pouco não estão dando, assim, o preço dos mercados não está dando com clareza o que está acontecendo, né? A gente viu moedas emergentes, por exemplo, piorando ao longo do mês, né? Mas, por outro lado, tem alguns preços de commodities como o minério de ferro que estão subindo bastante, então não está muito claro, acho que o próprio mercado está confuso, e eu acho que é confuso mesmo, né? Um setor de difícil leitura. No entanto, isso daí para a gente fica aí como uma incógnita no nosso cenário, de acompanhar como estão essas vendas, se elas vão ou não serem retomadas aí. É interessante porque essa retomada que a gente viu na ponta aí são nas cidades maiores, não é ali que está o problema, né? O problema está mais nas cidades menores, então também, enfim, tem que fazer essa ponderação. Então, a gente não tem uma visão muito clara do que está acontecendo, e fica um pouco aí, né, de lado, olhando para ver o que vai acontecer. Mas isso aí é especialmente importante, né, para Brasil, né, para emergentes como um todo, porque, enfim, uma coisa que a gente argumentou bastante no último call, vocês devem lembrar, enfim, a gente teve no primeiro semestre uma grande onda favorável a países, né, da América Latina, países com carry out, produtores de commodities que estão sustentados ainda, enfim, com todo o case de nearshoring, friendshoring, né, de você sair, se distanciar ali dos problemas geopolíticos, né, que você vê né, no entorno da China e da questão da Rússia com a Ucrânia também, né? Então, foi meio que uma região que foi alçada aí, né, como preferencial dos investidores ao longo dos primeiros semestres. A gente viu uma melhora dos ativos aí né, nesse mundo emergente de Latam, que transpareceu também nos nossos ativos. E o que a gente tem argumentado é que isso acabou até levando um pouco a mudança da narrativa, né, do que a gente estava olhando para o mercado doméstico em relação à percepção de Brasil, fiscal, etc. Tá? Mas, enfim, antes de entrar nessa parte, já vindo para o Brasil, vale dizer que a gente teve de novo uma nova surpresa positiva no PIB, né? E aí existe toda uma discussão sobre o que significa isso. A gente estava com 0,5 de crescimento, veio 0,9, né? Veio acima do nosso número, que já era acima do consenso do 0,3, né? Do mercado de crescimento. E, assim, nosso diagnóstico foi que, enfim, essa surpresa em específico, a surpresa desse ano, né, do PIB, muito relacionado com uma enorme safra que a gente teve, agrícola, né, isso daí passa para outros setores, inclusive, assim, o que surpreendeu positivamente do lado da oferta do nosso PIB foi a parte, né, você não ter tido uma devolução do forte crescimento que a gente viu da agricultura no primeiro trimestre, né, geralmente teria um rebound um pouco maior para baixo, e também um setor de serviços que continuou bem robusto, isso daí também podendo ser um spillover aí da parte de agrícola, né, que demanda serviços, transporte, etc. e tal. Do lado da demanda, assim, chama atenção, apesar de a gente estar com, né, o juros extremamente contracionista, com os dados de crédito desacelerando, um consumo privado que segue, né, muito sustentado, né, o consumo das famílias muito sustentado. E aí eu acho que a grande explicação, né, pensando do lado da demanda, a gente tem exportação que está vindo super forte por conta das exportações, por outro lado, a gente tem as transferências governamentais sustentando o consumo das famílias, né? Então, assim, só pensar que o nosso Bolsa Família, antes da pandemia, né, rodava abaixo de 40 bi e agora se aproxima de 170 bi por ano, né? Então foi assim, multiplicado por muitas vezes, e isso é um grande, enfim, impulso, né, para a atividade econômica no curto prazo. No entanto, a gente sabe que isso daí dura um tempo e não dá muito certo, né? Esse gráfico da esquerda é justamente isso. A gente coloca a nossa projeção, né, para o crescimento dos gastos desse ano, de 7% real, só não vai ser acima disso, porque vai ter uma parte empossada, né, que o governo não vai conseguir, tanto dinheiro para gastar, que não vai conseguir gastar a tempo esse ano, mas o fato concreto é que isso é um impulso bem grande. Obviamente que tem toda uma discussão de quanto é estrutural, das reformas que foram feitas,
e de fato o PIB vem surpreendendo para cima há algum tempo. No entanto, né, eu acho que isso não é uma coisa exclusiva para a gente, o PIB nos Estados Unidos também tem surpreendido há algum tempo, então acho que a gente tem que ter, assim, obviamente que faz todo sentido, dado a quantidade de reformas que a gente fez, nós mesmos aqui já exploramos isso, colocamos a lista de reformas macro, micro, que já foram feitas, no entanto, eu acho que a explicação no curtíssimo prazo para esse ano, ela é mais simples e fica mais por conta da agricultura e do fiscal, tá? Dito isso, assim, o que causou esse enorme expansão fiscal esse ano, né, foi a PEC da transição, né, que a gente chama de pecado original, e, no entanto, a gente veio com um arcabouço fiscal que, apesar de dar algum regramento para as despesas, né, daqui para frente, está fazendo isso, né, em cima de uma despesa né, de uma base que é muito inflada para esse ano, né, e você coloca aí a possibilidade de crescimentos reais em cima disso, né? Então a gente foi crítico, né, desse arcabouço, vis-à-vis o que nessa base que já é super expandida, mas eu acho que existiu, e aí você, né, colocando nesse ambiente que Latam estava com super rally, né, Colômbia, México, Chile, etc., você botou e falou, bom, pelo menos você tem uma regra de gasto, não é tão ruim quanto o discurso, né, de novembro do Lula, isso daí foi suficiente para agradar os investidores, mas o mais interessante é que os preços de ativos, né, levaram até a mudança para uma narrativa até bem otimista, né, com relação ao fiscal. No entanto, uma parte dessa conta fiscal, né, pelo jeito que foi desenhada aí pelo governo, tem que ser pago pelo lado das receitas, né? E aí aqui que eu acho que a gente é mais cético, né, e tem trazido isso para vocês, que é a capacidade de você gerar receitas aí na margem, né? Tem um primeiro problema, né? Esse é o gráfico da direita que eu já trouxe aqui, que é a relação da receita com relação ao preço de petróleo. Obviamente que na margenzinha a gente tem visto aqui um tiquezinho para cima, até porque o petróleo foi para 90 e o câmbio voltou para 5, né? Isso ajuda. Lembrando que assim, o preço do petróleo, né? As receitas do petróleo, seja via Petrobras, dividendo, né, imposto de renda, CSLL, ou seja, pelos royalties, né, diretamente, né, pagos, foram muito relevantes para o superávit do ano passado, né? E aí a gente viu uma grande desaceleração, né, com relação à média do ano passado de preço de petróleo em reais, com o que a gente tem visto esse ano, e isso daí é um vento contrário, né, do lado das receitas, né? Então, eu acho que tem essa primeira parte, e é até um fato curioso, não sei se eu falei no último call, mas assim, a Petrobras, através de royalties, impostos, etc. e tal, transferiu ano passado para o governo federal e estaduais, né, cerca de 270 bi de reais, né? Então, assim, quase 3% do PIB de receita, né, veio do lado do setor público, veio do lado da Petrobras, né? E aí, então, assim, a gente tinha esse primeiro pessimismo, né, dos ventos contrários, ou pelo menos de você não ter aquele enorme benefício que você teve no ano passado, e por outro lado, tem todas as medidas que o Haddad veio anunciando ao longo do ano, né? A gente teve aquele primeiro pacote lá em janeiro, que foi anunciado cerca de 230 bi de recomposição de receita, tirando a parte da reoneração de combustível, que é essa que está acontecendo e tá entrando, todo o resto foi um fiasco, né? E aí, até como um exemplo, eles fizeram um programa de litígio zero, que eles programavam que em 2 meses, né, que era o que valia o programa lá no começo do ano, eles iriam arrecadar 35 bi, né? Esse programa já está sendo, né, postergado pela terceira vez, né? Agora vai até o final do ano. No entanto, até julho só arrecadou 3,5 bi, né? Então, o governo tem anunciado números bem grandes, no entanto, sem efetivo resultado que a gente tem visto nas contas, né? Outra coisa que foi muito celebrada, né, foi quando o governo teve aquela vitória no STJ da subvenção do ICMS, e também o ministro Haddad falou de 90 bi, depois o pessoal da Receita falou 70, 50, e, no entanto, né, esse negócio já está valendo há um tempo e chegou em zero, né? Eles tiveram até que fazer uma MP, né, que foi mudando um pouco o entendimento lá do STJ, e nem sei se vai prosperar ou não, né, mas eu acho que o fato é que parece que ainda vai ter muita briga judicial e a gente tem muita dificuldade de incorporar no nosso cenário uma recomposição da receita, né? Assim, tirar tanto dinheiro como é necessário
do setor privado para cobrir aí esse buraco que é feito por conta de um gasto excessivo, né, do lado aí das despesas. Então, aqui, assim, a gente acha que vai, ao longo do tempo, você vai decepcionando a receita, e isso daí vai aparecendo nos dados, e deve culminar aí com uma mudança de meta que deve ficar para o primeiro trimestre do ano que vem, né? Mas aí eu acho que o fato que tem um detalhe, ou pelo menos uma forma de ver, é que uma coisa é o governo tentar as receitas, não conseguir, eu acho que é legítimo, faz parte do jogo, e dado que isso aconteceu, ele fala, bom, então eu tenho duas opções, ou eu mudo a meta e facilito minha vida para não ter que cortar gasto nenhum, ou eu vou lá e contingencio e mostro um comprometimento fiscal. O que a gente tem ouvido das autoridades, né, fiscais é que, assim, quando se fala contingenciamento, logo se muda de assunto e vai para o, não, a gente tem um plano B, C, vamos antecipar a receita do petróleo, etc. Então, assim, é um governo que, onde cortar gasto parece ser meio que um palavrão ali dentro. Isso faz com que, enfim, a gente siga, né, na margem pessimista. A gente teve outras notícias piores, teve os resultados correntes do fiscal vieram pior, assim, a receita está decepcionando, mas um pouco em linha com o cenário. Inclusive, quando o mercado já espera um déficit do ano que vem, é engraçado você falar, pô, mas agora que se acordou, né, para isso, que o fiscal não vai alcançar a meta e eles vão ter que mudar a meta. Então, me parece que assim, você voltar para uma narrativa um pouco pior, né, sendo que era uma narrativa mais otimista, e agora você vai para notícias, enfim, piores. Obviamente teve, acho que na margem, o veto do Lula lá, que, enfim, dá margem para você voltar aquele negócio do governo da Dilma de tirar coisas do resultado primário, né, da meta do primário, ou mesmo você, enfim, a pauta bomba, entre aspas, entre aspas, não, na pauta bomba que foi aprovada do aumento da abrangência da desoneração no Congresso, né, que provavelmente vai ser vetado pelo governo. Então, assim, você teve uma confluência de notícias ruins, mas nada assim que seja uma grande novidade para quem estava fazendo conta do fiscal, né? E aí que a gente volta um pouco para aquela questão das narrativas, foi que, né, esse gráfico da esquerda, que representa o câmbio, né, o câmbio do Brasil, né, o dólar contra o real, né, mostrando essa apreciação, a linha azul, mostrando essa grande apreciação aqui até julho, né, e que também, assim, foi muito presente na cesta de moedas de emergente, né? Então a gente viu todos os emergentes apreciando bastante, né? E aí ficou com a sensação, o mercado ficou bem com a sensação, não, foi o arcabouço, então o arcabouço é bom, e aí você acaba mudando a narrativa. E aí, quando você teve esse, né, mês um pouco mais conturbado, né, julho e agosto, né, que as moedas depreciaram, e aí a gente vai e volta, não, calma aí, mas o fiscal é ruim e tal. Então a gente fica um pouco à mercê, né, nesses ventos lá fora, né, que eu acho que é justo, mas acho que vale a pena a gente contextualizar que, no final, a complacência ou não com o arcabouço ou com a situação fiscal vai depender muito de como está o ambiente externo, né? Quando estava tudo bem, ninguém estava querendo fazer conta e falando, não, ele vai ter que trocar meta, e agora que deu uma chacoalhada lá fora, a gente vê de novo o pessoal discutindo, tá? Então, a gente, enfim, se você de fato tiver um cenário pior de China, você, enfim, o S&P cair, se você tivesse essa conjunção, provavelmente a gente vai continuar vendo aí um mau humor com o Brasil, que é um pouco, né, você sai um pouco desse bom humor com a classe de ativo, e aí você diminui a complacência, né? E a Bolsa, eu acho que é bem parecida, né? A gente teve uma queda mais forte, mas assim, olhando na margem, a gente está muito próximo aqui do que, enfim, de onde os pares, né? Onde as bolsas aí dos nossos pares estão, em média, né, bem ali com uma alta ao redor de 5% no ano, né? Então, só para a gente não deixar de esquecer que a gente está muito à mercê disso, tá? Então, e aí só para terminar agora, a gente tem, acho que uma mudança aí do nosso cenário. No nosso call passado, a gente tinha acabado de ter a decisão do cupom, né, que a gente tinha cortado 50, que era a nossa projeção, e já imaginava que teria mais um corte de 50 e já poderia acelerar para 75 nas duas últimas, né? E aí as coisas que advogavam para isso era, o Banco Central, né, na minha opinião, erroneamente, mas tirou a simetria do fiscal, né? Então, como estava tudo bem, eu acho que eles meio que caíram também um pouco nesse conto aí de que o risco fiscal melhorou bastante, apesar de estar latente, né? E o Banco Central olhou e falou, olha, eu tenho três coisas que eu vou olhar, e
tinha um foco muito grande com a parte de serviços, né? A gente continua muito otimista com a inflação de serviço, a inflação como um todo, a gente está bem otimista. A gente teve um número pior aí na última divulgação do IPCA 15, mas assim, são coisas bem pontuais, a gente segue com uma leitura de que, por exemplo, os serviços, né, que é essa linha azul, vai ceder bem nesse IPCA que vai ser divulgado semana que vem. A parte de alimentação, né, acho que o agro continua super bom, tem carnes que caiu pra caramba. Acho que assim, tem o pano de fundo da inflação é muito bom, e esse era justamente o nosso call para imaginar que o Banco Central está menos pessimista com o fiscal e você tem inflação aí que vai caminhar para mais perto da meta, né? No entanto, assim, o que a gente viu nos discursos pós-Copom foi meio que em uníssono, né? Até os diretores percebidos como mais dovish, e aí leia-se, né, o Galípolo, né, que tem toda uma perspectiva por ele ter sido indicado pelo Lula e seria um cara que queria puxar essa discussão aí para até uma aceleração adicional do corte, né, inclusive foi um que votou ali para 50, mas a gente viu de maneira geral todos os diretores falando, olha, a barra está muito alta e a gente tem que ver não só os serviços melhorar, que eu acho que vai acontecer, mas a gente tem que ver uma abertura do hiato mais forte e um processo de rancoragem das expectativas que, de tal forma que nos deixe mais tranquilos com a convergência da inflação. E aí esses dois últimos que a gente não está vendo, né, a contento. Primeiro, o do hiato, a gente viu um PIB que veio até mais forte, né, então em tese o hiato está mais pressionado do que a gente imaginava, e por outro lado, e assim, não está tendo grandes sinais de desaceleração mais abrupta à frente, pode acontecer, mas enfim, até agora não aparece nos dados, né? E aí, como eu falei, a agricultura está indo bem, né? E a parte de fiscal acaba sendo, né, um grande colchão para esse negócio não desacelerar. E, por outro lado, a parte das expectativas também estacionaram ali no 3,5, né? Assim, eu acho que foi uma grande evolução sair de 4 para 3,5. No entanto, quando a gente olha as implícitas mais longas subindo, né, a narrativa do fiscal piorando de novo, seja porque é lá fora, ou seja porque você teve uma confluência de notícias piores no fiscal, né? Isso me leva a crer que você não deve ter nenhum novo desenvolvimento em relação a essa expectativa voltando para perto da meta, tá? Então, com um Banco Central mais criterioso e sem um grande catalisador para isso, né? A única coisa que a gente está vendo é a inflação, que é super relevante, mas parece que não o suficiente para o Banco Central. A gente mudou o nosso call nesse mês para o Banco Central continuar no passo de 50 nesse ano, né? Então, nossa Selic final desse ano, você sai de 11,25, né? Que seria esse 50, 50, 75, 75 e vai para 11,75, que é, né, as 4 reuniões, uma já foi, no passo de 50. A gente mantém o nosso Selic terminal, né, em 9 e tem muita dificuldade acho que discutir aí à luz de hoje, com, enfim, nossas críticas aí ao lado fiscal e a incapacidade, acho que do governo de fato gerar um equilíbrio, né, no resultado primário. A gente tem uma dificuldade de ver uma Selic terminal muito mais baixa, né? Mas o que, assim, dada a precificação do mercado que a gente tem hoje, me parece que tem, e a nossa visão super otimista de inflação, né, nesse curto prazo, né, você fica um pouco entre esses dois lados, né? O Banco Central não quer, mas tem um fator que eu acho que vai ser relevante e ao longo do tempo vai ficar claro que a inflação de fato no curto prazo está melhor, né? Então, como vai se desenrolar isso daí, é um pouco da discussão aqui, né, de como está a simetria vis-à-vis o que está sendo precificado, tá? Mas, enfim, da minha parte, eu paro por aqui, tá? E já passo para o Calabrese seguir com o nosso call. Obrigado, Ix. Boa tarde a todos. Com relação aos mercados, agosto foi um mês em que a supremacia ou o excepcionalismo americano imperou novamente, né? Seja do ponto de vista dos dados que foram sendo divulgados, e que os Estados Unidos continua apresentando uma economia bastante resiliente, com inclusive revisões para o crescimento para esse ano, revisões para cima do crescimento, um terceiro trimestre aí que foi revisado para cima, uma inflação um pouco mais persistente, mais no nível dos 3%, e a boa notícia foram os dados do mercado de trabalho que começaram aí a mostrar algum arrefecimento, seja na oferta de vagas, seja na maior
oferta de mão de obra, preços de salários mostrando aí uma tendência de acomodação. Então, acho que para o Fed não foi assim, foi um mês com dados bastante bons, porque a inflação já de volta aos 3%, faltando aí agora dar a segunda pernada, e acho que eles contam com os efeitos atrasados da política monetária, né? Que assim, a política monetária demora algum tempo para fazer efeito na economia, então você teve aí, ao longo desse aperto todo, uma parte de juros que ainda está chegando na economia. Eu acho que o Fed conta com isso para que a inflação possa finalmente vir desse nível dos 3 para mais perto dos 2, que é a meta, sem ter que, assim, conseguir ter evitado uma recessão, que é uma economia que vai crescer, inclusive, bem acima do potencial no ano, né? Ao passo que a Europa, você também está com uma persistência inflacionária, só que na casa dos 5%, né? E com uma atividade muito mais fraca, né? Os dados de atividade na Europa todos para baixo, o que assim, acabaram causando uma pressão de baixa nas curvas de juros europeias e uma pressão de baixa na moeda também. E, finalmente, terceiro pilar, que foi já comentado pelo Wix, a China, né, em que você teve números de inflação surpreendentemente baixos, né, números de crescimento também de atividade muito baixos, e o governo ali tomando medidas, seja na parte monetária, seja na parte creditícia, para tentar dar algum impulso nessa atividade que está se mostrando mais fraca que o esperado. Tudo isso acabou fazendo com que assim, fosse um mês em que o dólar, de novo, teve uma preponderância sobre as demais moedas, né? Um mês de dólar forte, um mês de aumento da inclinação na taxa de juros americana. Você teve aí quase 20 pontos de alta já nessa inclinação, e um mês de bolsas para baixo. Realmente, as bolsas americanas caindo menos do que a europeia e principalmente que a chinesa. E a chinesa puxou todo mundo emergente para baixo, inclusive Brasil. Tudo isso acaba assim, contaminando um pouco o nosso mercado e, portanto, a gente teve também um mês aqui em que o dólar subiu mais de 4%, a bolsa caiu 5%, e o juro subiu bastante aqui, mesmo com o fato do BC ter começado o ciclo num ritmo maior do que era esperado, né? Começou no 0,5%, com uma ata que até a gente tinha interpretado como assim, abrindo porta para uma aceleração. Tudo isso foi sendo revisto ao longo do mês, e você teve aí uma correção grande da curva de juros local, que, incluindo o carrego, subiu de 10 a 40 pontos aí ao longo da curva, né? Eu acho que, inclusive, começando por aí, quer dizer, quando a gente olha a nossa a nossa attribution aí ao longo do mês, a gente tem aí 2 linhas no positivo, 2 linhas neutras e 4 linhas no negativo, e a principal sendo a renda fixa. Realmente era onde a gente estava com posições maiores, e acabaram assim as estratégias com esse pano de fundo todas sofreram. A parte aplicada no juro nominal sofreu, a parte aplicada no juro real também, as posições de curva também não andaram bem, e a inflação que a gente estava comprando também teve aumento de combustível, ela subiu, mas acabou voltando. Então, era aqui uma parte da estratégia que a gente contava assim, com uma ajuda para mitigar as outras 3, e mesmo essa, assim, a inflação de alimentos e agora serviços caindo, foi tão assim, teve vamos dizer, um peso maior
do que a correção forte do preço dos combustíveis pela Petrobras. O que a gente assim continua um pouco assim, quando olha para a curva de juros, basicamente o aumento de cortes foram limados, né? Então tem aí em torno de 50 pontos e um pouquinho para as próximas 4 reuniões, e aí os cortes começam a se reduzir. O que a gente fez, a gente alongou um pouquinho a posição, né? A gente estava muito no curto prazo, aí, muito focado no aumento do ritmo, e agora a gente migrou um pouco para a parte já mais média, ali em torno do janeiro 26, e com uma alocação um pouco menor. A gente reduziu um pouco a nossa posição aplicada no prédio, justamente porque, inclusive, o que está vindo do Banco Central é que eles vão continuar com sua forma mais prudente de flexibilizar os juros, sempre mantendo, vão procurar manter aí uma taxa restritiva, ou seja, acima do neutro, ou seja, com juro real ainda alto. Na parte de juro real, a gente limou a posição, então não temos mais direcional na parte das Bs, temos só ainda um trade de valor relativo, ali um steepener no meio da curva, aplicado na parte um pouco mais curta, tomado na parte mais longa, sem direcional aí, e sem direcional na inflação também. Essa posição que a gente fechou pós aumento dos combustíveis. Com relação a juros lá fora, a estratégia de estar tomado nos juros do Japão deu resultados positivos mais uma vez, né? Já são aí 2, 3 meses em que essa estratégia começa a produzir resultados. A compra de inclinação na Polônia também, foram as duas linhas que deram contribuição positiva, porém não suficientes para compensar a alta no juro americano. A gente estava simplesmente com uma posição aplicada no meio da curva ali nos 5 anos e essa parte aplicada na curva americana acabou sendo maior em termos de perda do que o ganho no Japão e na Polônia. A gente mudou um pouco a alocação nos juros americanos, então agora a gente, quando o 2,10, a inclinação 2,10 chegou a menos 80 basis points, a gente iniciou uma posição comprado nessa inclinação. A gente também fez aí uma posição tomado na segunda reunião do FONC, a gente acha que essa próxima a chance é que é muito grande que ele não faça nada, que ele deixe o juro como está, para comprar um pouco de tempo para acompanhar ainda os próximos dados. Então, como na segunda reunião você tem praticamente nada pressionado, nada precificado, nos parece aí uma opção barata para eventuais surpresas, seja na inflação, seja no mercado de trabalho, seja na atividade. Se acontecer algum tipo de surpresa que convença o Fed a dar um aperto adicional em novembro, a gente tem ali uma posição que se beneficia com isso e que nos parece assimétrica, muito pouco ali para perder. Temos também uma posição semelhante, só que para a quarta reunião, que já está com corte, a gente acha que seria muito cedo para ter qualquer tipo de corte, então temos ali também uma posição tomada na quarta reunião e na segunda reunião. E a parte aplicada nos 5 anos, essa a gente trocou por uma estrutura de opções aí, que, assim, pelo menos limita nosso downside, e se acontecer algum fator que faça essa curva fechar, a gente tem aí um downside com um convexity a nosso favor, né? O Japão continua essa posição enquanto os títulos japoneses de 10 anos não chegarem a perto de 75 bases de taxa, a gente vai manter essa posição, 75 talvez a gente comece a reduzi-la. Polônia estamos mantendo, e temos também a posição agora também comprado
na segunda reunião da Europa. A gente acha que essa próxima tem a chance muito grande de esperar para ver a mesma lógica da posição dos Estados Unidos, mas que não vai ser, acho que nenhum deles vai fechar a porta, nenhum deles vai assim, jogar fora a opcionalidade de, se precisar, fazer um aperto adicional mais para frente, poder fazer. E isso meio que está precificado quase a zero, então a gente gosta um pouco desse tipo de assimetria. Emendando um pouco o cupom, né, que é a taxa local em dólares, né, foi um mês que assim, teve muita oscilação, mas quando a gente olha o que aconteceu no mês fechado, a taxa de cupom subiu um pouco e o spread, né, a taxa local em relação à taxa de juros americana lá fora também subiu um pouco. São duas posições que a gente tem, né? A gente, na verdade, tem 3 posições na curva de 4 posições na curva de cupom. Inclinação 1 ano contra 2 anos, essa deu grande coisa no mês. Temos uma posição tomada no 3 anos, essa aí responde pela atribuição positiva aí. Temos um flat na parte longa que foi reduzido, mas que também não deu muita coisa. E o spread, né, toda a nossa posição ela é redeada contra a curva lá fora. Esse spread também abriu e também ajudou aí a gerar algum resultado nessa linha. E a posição segue mais ou menos dessa forma, sem grandes mudanças. Depois, essa linha de cross são aquelas posições casadas, né, que a gente tem, e aqui são duas, a gente tem a venda do dólar real, venda da Bolsa, e a segunda é venda da Bolsa e aplicada nos juros. Essas duas, hoje elas têm, assim, atualmente elas têm oscilado bastante, a gente tem tido aí uma atuação bem tática, entrando, saindo, aumentando, diminuindo com uma certa frequência, porque os mercados estão mais voláteis, mas no final uma posição que deu aí algum fruto e que a gente continua mantendo aí na carteira, nesse approach assim, bem tático, né? A parte de bolsa, basicamente lá fora não deu nada, a gente tinha um pequeno direcional comprado que foi compensado pela nossa arbitragem de volatilidade entre o Russell e o S&P, né? Essa estrutura de volatilidade ganhou, o direcional ali perdeu um pouquinho, meio que se anulou, e o resultado negativo acabou vindo da Bolsa aqui, que apesar de assim, ter um direcional diminuto, que agora é nenhum, a gente está flat Bolsa aqui, mas tem uma pequena, assim, um livro long and short muito pequeno mesmo, está dando aí 2% de gross, quase nada, mas estamos esperando. Eu acho que, insisto, no 120 eu não tenho muito ânimo de ficar comprado. Se voltar aí para o 102, 113, acho que a gente pode refazer a posição na bolsa local, alguma coisa. Mas por hora o que a gente tem é ainda aquela posição direcional pequena comprada lá fora e aqui dentro sem direcional nenhum, esperando um preço que seja mais atrativo. As duas linhas que não deram nada, commodity e moedas, moeda foi, assim, se ganhou no short euro, no short yuan, se perdeu no long dólar canadense, acabou ficando elas por elas, e commodities também. Então, acho que, porque commodities a gente agora abriu posições novas. A gente tinha um short petróleo que a gente fechou atrás, que acabou acabou compensando, sim, a perda no petróleo foi compensada por ganho uma posição de açúcar. A gente fechou o petróleo, o açúcar continua, a gente tem uma arbitragem entre açúcar no Brasil e açúcar na Índia, vendido no Brasil, onde a safra está muito forte, e comprado na Índia, enquanto está tendo quebra de safra. Essa posição aí, no mês passado, compensou o petróleo e ela segue no book. E temos também a posição de comprado em boi gordo, né? Que assim, o preço da carne despencou, está muito perto dos 12, e a gente começou a montar essa posição. Essa está sendo feita esse mês, não tinha essa posição no mês passado.
E moedas, a gente hoje está com uma posição comprada de 5% em dólar real e temos aí uma posição comprada em moeda da Índia, na rúpia indiana, e vendido no dólar de Taiwan. Acho que isso é um trade de diferencial de juros, porém com um toque geopolítico aí. Acho que Taiwan está sob pressão geopolítica pelo lado da China, por ter eleições chegando. Então, acho que não tem risco zero de ter um incidente ali geopolítico que possa pressionar a moeda. Então, a gente gosta dessa posição e tem um pouco de uma compra na Tailândia em função da situação política lá. Faz assim, mais de 2 meses que eles tiveram a eleição e finalmente o governo está sendo montado. Acho que isso pode dar uma destravada aí. Está botando muita pressão na moeda, a moeda pode voltar a performar um pouco melhor. E demais, temos assim, para finalizar, o book sistemático. Está sendo um ano muito difícil para esse book. Hoje, praticamente, a gente tirou todo o risco no fundo que vinha do sistemático e a gente está recalibrando todos os modelos aí para tentar melhorar um pouco essa performance aí que durante esse ano ficou um pouco a desejar. Tá? Acho que eu vou parar por aqui e aí eu e o Ix ficamos aí à disposição de alguma pergunta. Obrigada, Calabrese e Wix. Hoje a gente não tem perguntas. De qualquer forma, pessoal, agradeço a participação de todos. Caso tenha alguma demanda, algum assunto que vocês queiram falar conosco, fiquem à vontade para escrever para a gente. Vou deixar aqui no chat também, mas também no nosso site vocês encontram o nosso e-mail de comunicação. Obrigada pela participação, pela apresentação. O webinar vai ficar gravado no nosso YouTube, nos próximos dias estará disponível. E estamos por aqui. Até o mês que vem, gente.